Eu não sei quando é que você vai ver depois no YouTube esse vídeo, mas hoje, aqui para nós, ao vivo, é dia 9 de maio de 2020. E daqui a 9 dias, dia 18 de maio de 2020, a igreja fará questão de celebrar o centenário de São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II. E não tem como eu pregar sobre essa geração mariana que se levantou nos fins dos tempos sem eu prestar essa homenagem ao Papa João Paulo II. E eu quero fazer você entender que essa geração totus tuus, essa geração todo teu, Maria inaugurada pelo Papa, sem nenhuma sombra de dúvida, a geração mariana que se levantou nos fins dos tempos. Então prepara o teu coração, abre a tua Bíblia se você pode, nós estamos em retiro, mas se não eu ministro a palavra de Deus sobre você. Eu estou no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 8. Cântico dos Cânticos, também chamado de livro do Cantares, capítulo 6, versículo 8. O tema da minha Bíblia é a amada como única. Há 60 rainhas e 80 concubinas, e inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba, uma só, a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Rainhas, concubinas a louvam. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Eu desci ao jardim das nogueiras para ver a nova vegetação dos vales e para ver se a vinha crescia e se as romaeiras estavam em flor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você sabe muito bem que o primeiro Papa da Igreja Católica foi o próprio São Pedro. E esse primato de Pedro está muito explícito no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, quando Jesus disse: Pedro, tu és Petrus, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, é pronome pessoal, e é uma igreja única, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E o primato está aqui. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado do céu. Depois, no João capítulo 20, Jesus faz um outro discurso que anexo a esse sacramenta a ideia da sucessão apostólica, quando Jesus disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês reterem lhes serão retidos. Então a somatória de Mateus capítulo 16 com João capítulo 20, versículo 22, fica muito claro para nós o primato de Pedro. Então Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. E o que é sucessão apostólica? Um Papa vai passando esse poder petrino de um para o outro, de outro para o outro, de Pedro até Francisco. Nós estamos em 266 Papas e hoje o Papa Francisco é para nós o Pedro, o chefe da Igreja Católica. É claro que quem escolhe os papas é o Espírito Santo. Santo Agostinho compara o Espírito Santo e a igreja a uma engrenagem. Ele diz: imagina comigo uma grande máquina cheia de engrenagens, e as engrenagens precisam caminhar juntas, e o Espírito Santo é esse óleo que vai fazendo as engrenagens trabalhar em sintonia e vai lubrificando. Portanto, é o Espírito Santo que levanta os sacerdotes, é o Espírito Santo que levanta os bispos, é o Espírito Santo que elege os cardeais, é o Espírito Santo que suscita diretamente no coração do Pai os papas para cada tempo da igreja. Às vezes um papa é mais carismático, outro menos, um mais doutrinário, outro menos, claro, sem nenhuma forma de corrupção da doutrina.
Mas aqui o mais importante não é o Papa ser agradável ou não. É necessário que você entenda que para cada tempo da humanidade e da igreja, o Espírito Santo, que é esse óleo que funciona nas engrenagens da igreja, ele suscita o Papa que a igreja precisa para aquele momento. É claro que nenhum Papa é mais especial do que os outros. Todos eles foram importantes, todos eles praticaram a infabilidade papal, e tudo isso foi muito lindo, mas sem dúvida nenhuma, se eu perguntar para as pessoas católicas e as não católicas, até os nossos dias, quem foi o Papa que mais chamou a sua atenção e mexeu com o seu coração, a resposta é o Papa João Paulo II. Hoje, São João Paulo II. O que é que João Paulo II tinha de tão especial que vale a pena nós homenageá-lo hoje nessa pregação ao falar de Nossa Senhora? Ainda não como Papa João Paulo II, mas como nome civil de Karol Wojtyła. Ele nasceu dia 18 de maio de 1920, por isso em maio de 2020 são 100 anos, seu centenário, numa cidade pequenininha, mais ou menos 50 quilômetros de Cracóvia, na Polônia. O detalhe é que aos 9 anos de idade ele perdeu a sua mãe, e o seu pai era tenente militar. Imagina, na condição de pai, você ter um filho de 9 anos órfão. Então, além do pai sofrer com a morte da sua esposa, ele tem que compartilhar a dor do seu filho que perdeu a sua mãe. Então eu acredito que o Espírito Santo estava agindo ali naquela hora, porque o Espírito Santo é esse óleo que trabalha nas engrenagens. Então o Espírito Santo toca no coração de Karol Wojtyła, e esse pai que era militar pega nas mãos desse menino de 9 anos de idade chorando, procura próximo da casa deles uma capelinha de Nossa Senhora, e diante da capelinha o pai militar diz: a partir de agora essa aqui é a sua mãe. Então você não está órfão. A sua mãe da terra partiu, mas a mãe do céu, a partir de agora, é a sua mãe. A história diz que a partir de 9 anos de idade, Karol Wojtyła assume a Virgem Maria como a sua mãe universal. E ele começa com 9 anos de idade já a rezar o rosário e se apaixona por Nossa Senhora. E nessa paixão pelo rosário, Nossa Senhora o faz sacerdote. Nessa fidelidade mariana sacerdotal, Nossa Senhora o faz bispo. E dessa fidelidade episcopal mariana, Nossa Senhora o faz cardeal, até o dia que Nossa Senhora toca no coração do Pai e o Espírito Santo sopra na escolha do Papa, e agora Karol Wojtyła se torna João Paulo II, o mais novo Papa da Igreja Católica nesse momento. Um papado que durou 26 anos, está entre os 3 papas que mais governaram por um tempo contínuo a Igreja Católica. Eu não sei se você sabe, mas cada papa precisa escolher a sua palavra seu rema, a sua moção papal, né? A sua palavra de governo, a sua frase, seu lema de pontificado. E quando perguntaram, então, no dia da sagração, qual era o lema do pontificado de São João Paulo II, o ex-Karol Wojtyła na vida civil, e ele diz: Totus tus Maria e. Todo teu, Maria, eu sou todo teu. Imagina comigo que um menino de 9 anos que recebe Nossa Senhora como mãe, no lugar da sua mãe que morrera, agora essa mãe o faz sacerdote, o faz bispo, o faz cardeal, e agora ele é papa. Você não está entendendo? Ele é a autoridade máxima da Igreja Católica na Terra. Ele é o novo Pedro da igreja agora. E nesse momento ele precisa escolher um lema de pontificado, e ele escolhe: já que Maria assumiu minha mãe desde os 9 anos de idade, já que ela cuidou de mim, tudo que eu sou e aonde eu cheguei foi por ela, então o meu papado será consagrado a ela. Por isso, totus tus Maria e. Ó Maria, eu sou todo teu, eu sou o teu Papa. Nossa, eu vou aplaudir isso, muito lindo. Aplaude da sua casa também, que maravilha, que maravilha. Ele escolhe o seu papado consagrado ao coração imaculado
de Maria. E é interessante que durante o papado dele, Nossa Senhora apareceu em alguns lugares. E é claro que todos os papas são de Maria, porque Maria é a mãe da igreja, os papas são dela. Mas o Papa João Paulo II não se tornou o Papa de Maria só no dia da sua sagração. Desde os 9 anos ele já era dela. E quando Nossa Senhora se referiu em várias mensagens sobre quem era João Paulo II, ela disse: o meu Papa. Eu sinto ela dizendo: o meu filho, aquele, Carolzinho, dos 9 anos de idade, ele é o meu Papa. E é interessante que nesses 26 anos de pontificado, o Papa João Paulo II foi totalmente impregnado na sua alma pelo Totus Tuus. Ele foi tão de Maria, que eu queria partilhar com você nessa hora, que Maria enxertou na alma desse Papa coisas que a partir dele ela tem enxertado também nessa nova geração, que eu quero chamar de geração Totus Tuus, eu quero chamar de geração João Paulo II, eu quero chamar de geração dos fins dos tempos, eu quero chamar de soldados da Imaculada, eu quero chamar da geração do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, para que essa devoção, além de ser mariana, fosse totalmente enraizada na Igreja Católica Apostólica Romana, Nossa Senhora escolheu nada mais, nada menos do que um Papa para poder militar essa nova geração Totus Tuus. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Glória a Deus. Então, o que é que Nossa Senhora enxertou na alma de João Paulo II? Primeiro, um despertamento para evangelizar os jovens. Até o Papa João Paulo II, ninguém sabia o que fazer com os jovens. E Nossa Senhora entrou na alma do Papa João Paulo II e ditou para ele duas coisas. Primeiro, redes sociais. Todo mundo acha que a era da evangelização nas redes sociais nasceu com o Papa Francisco, e não foi. Claro que o Papa Francisco potencializou isso, dizendo que é necessário uma nova forma de evangelização. É um papo muito de Twitter, de Facebook, de redes sociais, sim. Mas a comunicação na internet, principalmente para evangelizar os jovens, começou com o Papa João Paulo II. E a segunda coisa que Nossa Senhora enxertou no coração dele: começar a fazer as jornadas mundiais. Imagina comigo, com todo respeito, um senhorzão, um velhinho, que começa a percorrer o mundo inteiro e colocar milhões de jovens na rua, na praça, alguns chorando no sol quente, em pé, eufóricos, horas tentando a fila de um banheiro, tentando comer, varados porque não conseguiram dormir à noite para pegar um lugar especial para ver quem? O Papa. Gente, um jovem passar tudo isso para ver o Papa, como se o Papa fosse um cantor ou qualquer tipo de artista, ou esses ídolos que acabam puxando os adolescentes. Então o Papa João Paulo II, enxertado no seu coração pelo seu Totus Tuus, pela sua consagração a Nossa Senhora levantou ele e começou a evangelizar jovens e evangelizar jovens, e em 26 anos ele deu a volta ao mundo inteiro, e ele foi reunindo a juventude, aquela juventude, e começou a manifestar ali no início das redes sociais. E nesses 26 anos, nenhum jovem da face da terra, até aqueles que são afastados da igreja, deixaram de amar e ter um carinho especial por João Paulo II, hoje São João Paulo II. Segunda coisa que Nossa Senhora enxertou no coração do Papa João Paulo II pelo Totus Tuus: a militância na teologia do corpo. E aqui eu não quero dar uma formação nem pregar sobre a teologia do corpo. Eu quero dizer que nenhum Papa havia se preocupado com tanta veemência em ajudar as pessoas a entender o motivo da nossa existência. O que basicamente é a teologia do corpo? Por que um jovem tem que viver castidade? Por que nós temos que esperar para ter relação sexual só depois que casa? Como é que vive a castidade os solteiros? Como vive a castidade os viúvos, as viúvas? Como vive a castidade os noivos? Como viver a castidade conjugal?
Qual é a forma correta em relação ao planejamento familiar e o nascimento dos bebês e das crianças dentre o casal? Quem é que se preocupou pela primeira vez em falar sobre a castidade daqueles que encontraram na homossexualidade as suas saídas, suas preferências? Então, o Papa João Paulo II começou a militar nisso, e eu não tenho dúvida de que Nossa Senhora enxertou isso na alma, e ele começou nesse processo da teologia do corpo, ensinar e ensinar, nada mais, nada menos do que o catecismo já dizia, o que a teologia já dizia, os santos místicos já diziam. Então levantou uma geração de namorados, uma geração de solteiros, uma geração de consagrados. Eu fiz uma pesquisa, a geração onde mais teve celibatos na história da igreja foi no papado de João Paulo II, porque ele despertou esse desejo pela castidade, pela vida consagrada, pelos matrimônios santos, revolucionou a história da igreja, tocando nos assuntos sexuais dos casais, tentando acolher e ajudar e mostrar o erro também daqueles que se desviaram na prostituição, no adultério e nos caminhos da promiscuidade. Eu não tenho dúvida de que Nossa Senhora enxertou isso no coração do Papa João Paulo II. Terceira coisa que Nossa Senhora enxertou no coração desse nosso Papa: um zelo eucarístico sobrenatural. E é claro que talvez você tenha a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, mas eu fico imaginando se alguém vivo hoje viu 2, 3 papas celebrarem uma Santa Missa, conduzirem uma adoração. Gente, o Papa João Paulo II deixou os católicos de queixo caído quando se tratava de liturgia, jornadas eucarísticas. Eu lembro muito bem aqui no Brasil que os congressos eucarísticos e alguns congressos eucarísticos marianos que enchiam estádios de futebol de gente foi no pontificado de São João Paulo II. Ele ensinou o mundo o que era comungar com dignidade. Ele ensinou o mundo paixão por Santa Missa. Ele ensinou os jovens a adorar o Santíssimo Sacramento. Ele ensinou os jovens a amar a confissão. Esse zelo eucarístico, esse amor apostólico foi levantando uma geração e uma geração, um despertamento enorme pela catolicidade da Igreja Católica. Sobrenatural. Sobrenatural. Quarta coisa que Nossa Senhora enxertou no coração do Papa João Paulo II, São João Paulo II: a propagação na devoção mariana. E essa propagação se divide em alguns braços. Primeiro braço: ele foi o Papa que mais publicou encíclicas marianas. A preocupação dele de honrar o Totus Tuus, a preocupação dele de honrar Nossa Senhora, que era desde os 9 anos a sua mãe genuinamente, é que ele foi o Papa que mais publicou encíclicas marianas e catequeses. Outro tipo de devoção mariana: ele foi o único Papa que visitou todos os lugares onde Nossa Senhora apareceu. E teve lugares que só levantou processos de aprovação das mensagens depois dele ter ido. E com a sua humildade, imagina ele visitando Fátima, imagina ele se ajoelhando aos pés de Fátima, imagina ele pedindo bênção, dizendo: oh, eu sou o Papa Totus Tuus, eu sou o filho da senhora, e eu vim ver o que a senhora está falando aqui em Portugal. E ele passeou pelas principais aparições marianas, e foi com muito critério. Claro, ele é Papa, gente. E ele deu dignidade para as principais aparições marianas que hoje nós podemos com toda segurança falar dela. Terceiro, ele foi o Papa que mais fez catequeses marianas, pelo menos uma vez por semana, na Casa Santa Marta, celebrando a missa. Naquelas catequeses papais, ele falava sobre a Virgem Maria. E foram tantas catequeses que muitas delas foram publicadas. Eu mesmo tenho um livro das principais catequeses do Papa João Paulo II a respeito de Nossa Senhora. Tudo que você quer saber sobre Nossa Senhora, o Papa João Paulo II falou e ensinou publicamente para o mundo inteiro de dentro do Vaticano.
Quarto braço da devoção mariana propagado pelo Papa. Foi ele que juntou a festa dos Sagrados Corações de Jesus, e no pontificado dele, a festa do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria passou a não ser mais opcional. Passou a ser uma liturgia obrigatória. Começa lá no mês de outubro, em meados de 31, mais ou menos, 30 a 31, a devoção do Imaculado Coração e do Sagrado Coração no primeiro semestre, né, acho que junho, né, a festa. Mas o Papa João Paulo II foi quem falou assim, não, Jesus e Maria precisam ficar juntos. E a partir de agora essa festa não é mais opcional, é solenidade. Então celebrar o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, tornou-se um novo teor católico, apostólico, romano. Por quem? Pelo papado do Papa João Paulo II. Mais um braço da sua paixão mariana. Ele começou a propagar o tratado. Claro, o tratado é genuinamente católico, embora há uma resistência muito grande de muitos. O tratado que eu estou dizendo é esse. Claro, esse aqui é uma edição, são várias edições, mas é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, né? Eu trouxe até a minha carta aqui para eu congratular com vocês. A minha primeira consagração a Nossa Senhora foi em 2003. Então, esse ano eu faço 17 anos que eu fiz a minha consagração no Médico São Luís Maria Grignon de Montfort. E sabe o que é bacana? O que é bacana é que esse tratado já tinha sido recomendado por Pio IX, tinha sido recomendado por Pio X, tinha sido recomendado por Pio XII, tinha sido recomendado por Leão XIII, tinha sido recomendado por Bento XV, 5 papas. E o Papa João Paulo II disse assim, não só recomendo, o tratado sempre foi o meu livro de cabeceira. E confesso que nele eu encontrei as respostas para a minha fé na Virgem Maria. E confesso também que eu me inspirei nele para escrever minhas principais encíclicas marianas. Onde que ele declarou isso? Em 1994, para o jornal Vittorio Messori, da Itália. Vou repetir. Eu confesso que o tratado sempre foi o meu livro de cabeceira. Nele eu encontrei as respostas para a minha fé na Virgem Maria e me inspirei nele para escrever as minhas encíclicas marianas. O tempo passou e ele dá uma entrevista em 2005 para um jornalista chamado André Frossorti, italiano também, e ele diz assim, não precisamos ter medo do tratado, pois ele é cristocêntrico. O principal beneficiado da consagração mariana citada no tratado não é a Virgem Maria. O principal beneficiada somos nós mesmos, que nos consagrando a Maria, abraçamos Jesus Cristo. Então veja bem, nesse enxerto mariano na alma dele, nós destacamos aqui as visitas às aparições, nós destacamos aqui as encíclicas marianas, nós destacamos aqui as catequeses, nós destacamos a festa dos Sagrados Corações, nós destacamos aqui a propagação do tratado. E ele militou Nossa Senhora, porque ele é totostus, ele é tão totostus que depois de 26 anos de papado, ele está todo curvado, segurando o seu báculo, e todo mundo dizendo, renuncia, você não tem mais saúde. E ele está dizendo, eu não vou abandonar o barco, e de repente ele morre e ele morre em odor de santidade. A igreja já considerava que ele era santo antes da sua morte, e então ele é exumado, então abre-se o processo de beatificação, depois abre o processo de canonização, e no dia 27 de abril de 2014, na hora da canonização do Papa João Paulo II pelo Papa Francisco, a fala da homilia do Papa Francisco foi essa: Jesus é a meta, mas São João Paulo II escolheu a Virgem Maria para atingir a meta. Vamos aplaudir isso de novo? Maravilhoso. Nós sabemos muito bem da rapidez que ele foi canonizado. Muito rápido. Porque ele já poderia quase ser canonizado vivo.
A santidade dele era exemplar, a conduta dele. Mas agora, no dia da sua canonização, eu fico imaginando Francisco, que foi amigo de João Paulo II como cardeal, celebrando a canonização do seu amigo, e disse: Jesus é a meta. E para atingir a meta, esse Papa que nós estamos canonizando hoje escolheu como caminho a Virgem Maria Imaculada. Até na hora da canonização, totus tus Maria e. A paixão do Papa João Paulo II por Nossa Senhora era tão grande, e a paixão dela por ele era tão grande, que nós sabemos muito bem que os problemas de saúde dele se agravaram depois de um tiro que ele tomou. Lembram do atentado? Depois ele vai na cadeia, ele beija essa pessoa que deu um tiro nele, ele perdoa publicamente essa pessoa. E você sabe qual foi o dia que ele recebeu o tiro? No dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Até o tiro que ele recebeu, Nossa Senhora estava no controle de todas as coisas. Você pode ir batendo no seu peito e dizer comigo: sim, Jesus, eu estou entendendo que a partir do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, se levantou uma geração mariana na igreja, a partir do totus tus Mariae. E hoje, nessa tarde, daqui da minha casa, pela intercessão de São João Paulo II, eu assumo também a Virgem Maria Imaculada como a minha mãe, a minha senhora, a minha rainha, e eu quero ser todas as coisas controlado pelo seu imaculado coração. Amém. Irmãos, enquanto eu rezava para essa pregação, eu realmente fiquei mexido, porque eu nunca falei na minha vida, nunca, sobre São João Paulo II, nem antes da santidade sobre Papa João Paulo II, nunca. E aí eu fui ligando os fatos, né? Porque se a gente contar o papado, o pontificado de Francisco, mais os 26 anos de São João Paulo II, se nós fizermos as contas, nesses últimos 30 e poucos anos para cá, desde que São João Paulo II começou o seu papado, 26 anos de pontificado, mais a sua morte, mais o pontificado de Francisco, que eu não lembro agora quanto tempo, se alguém me lembrar, me recorda quanto tempo que ele já é papa, 6, 7 anos, me recorda para eu citar. Então nós estamos falando de mais de 30 anos. E nesses mais de 30 anos, eu posso te dizer sem dúvida, é a data onde uma geração mariana se levantou na face da terra. Portanto, essa geração mariana, que é a geração totus tus, quis a própria Virgem Maria, que era mãe de Carol Wojtyla, que essa geração, 7 anos, obrigado, os irmãos dizendo 7 anos, então faça as contas comigo, 7 anos de Papa Francisco, mais o papado curto de Bento XVI, mais 26 anos de João Paulo II, nós estamos falando aí de entre 30 e 40, né, fazendo uma matemática grossa. E desses tempos para cá, se levantou uma geração mariana, que é a geração João Paulo II, que é a geração totus tus, que é a geração do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós sabemos que nós estamos caminhando cada vez mais para os fins dos tempos, e quanto mais nós caminhamos para os fins dos tempos, essa geração vai se levantando, e eu posso afirmar hoje na unção do Espírito, que o Papa João Paulo II, hoje santo, São João Paulo II, está no céu intercedendo por nós, dizendo: aguentem firmes, meus filhos, porque totus tus Mariae, vocês são todos de Maria, Maria é toda de vocês. E é por causa disso que Deus tem levantado profetas, tem levantado pregadores, tem levantado músicos, cantores, evangelistas. É por causa disso que muitos livros têm sido escritos sobre Nossa Senhora, muitos CDs, DVDs têm sido gravados sobre Nossa Senhora. É por causa disso que Nossa Senhora tem levantado seminaristas para ser totus tus. É por causa disso que Nossa Senhora tem tomado sacerdotes. Muitos sacerdotes estão se consagrando a ela, porque são sacerdotes totus tus.
É por isso que Nossa Senhora tem suscitado no seio da igreja comunidades, missões que têm se levantado e têm feito grandes obras. Gente, nos nossos tempos, Nossa Senhora tem se levantado com a permissão do seu Filho de uma forma magistral. Tem sido maravilhoso o que Nossa Senhora tem feito. A obra nacional e mundial que Nossa Senhora tem feito tem sido estupenda, maravilhosa, porque está tendo conversão em massa, e conversão de casais, e conversão de crianças. Eu fico chocado de alegria quando eu vejo que as criancinhas estão apaixonadas por Nossa Senhora. Com a Mamãe do Céu voltou-se a pureza de muitas crianças a assistir os desenhozinhos, a beijar a Santinha. Nós podemos testemunhar aqui pelo nosso canal. A gente recebe testemunhos de pessoas que dizem assim: Moisés, meu filho para mamar lá, deitado no sofá lá com 4, 5, 6 anos, pede para ligar na televisão lá, você falando Maria nele, Maria nele. Quantos lugares que a gente vai pregar e a gente recebe os desenhozinhos das crianças que apaixonaram por alguém gritando sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora tem pegado as crianças, tem pegado muitos adolescentes, tem despertado a pureza dos jovens, tem despertado os jovens sentinelas, tem despertado os jovens para a sexualidade pura, correta, para a castidade, e tem entrado nos casais e tem feito obras na vida dos casais. E é por isso que as devoções marianas estão aqui se alastrando. Eu até anotei para não esquecer de nenhuma. Claro, o tratado da verdadeira devoção está, assim, posso dizer, em alta, né? Você está me entendendo? Está mega divulgado. Claro, tem coisas para corrigir sobre os exageros, os contra-testemunhos tem, mas isso não tira a grandeza do tratado. Então o tratado segundo São Luís tem sido mega divulgado. Mas também Nossa Senhora suscitou os casais de Maria. Nós já pregamos aqui na comunidade para os casais de Maria. Que obra maravilhosa, Nossa Senhora pedindo a consagração dos casais. Também tem surgido as mães que oram pelos filhos. E a base das mães que oram pelos filhos é Nossa Senhora. É nela que elas têm, as mães, o seu apoio, a sua intercessão, a sua confiança. E depois o texto dos homens. Homens que nunca entrariam numa igreja se não fosse para rezar um terço. Agora, cá para nós, gente, eu sou homem. A dificuldade para as pessoas rezarem o terço é grande. Os pagãos, pior ainda, parece que o terço é pesado, é longo, é difícil. Agora Nossa Senhora começa a encher as igrejas do mundo inteiro, colocando homens para rezar o terço. Também o movimento sacerdotal mariano de Schoenstatt, toda a obra da Mãe Rainha, da Imaculada, as aparições do Padre Gobi, todas as mensagens, também os cenáculos que têm se difundido nas casas. Se eu esqueci de alguém, você me perdoa, mas são os mais conhecidos. Como que Nossa Senhora tem se levantado. Eu posso dizer, é a geração Totus Tus Maria. E Nossa Senhora quis inaugurar em São João Paulo II, no Papa João Paulo II, uma geração da Imaculada, uma geração católica, uma geração que ama missa, uma geração que reza rosário, uma geração que jejua, uma geração que obedece o seu padre, uma geração que ama os sacramentos, uma geração que ama o catecismo, uma geração que ama a pureza, uma geração que ama servir. E é essa geração que a gente vê meninas bonitas, maquiadas, indo para a praça, servir marmita para irmão de rua, indo visitar os asilos, as casas de recuperações, se misturando com os pobres, com as pessoas, porque é uma geração mariana que está se levantando. Essa geração mariana desses tempos, ela tem características, e são as mesmas características do pontificado de São João Paulo II, e são as mesmas características do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Eu posso dizer sem dúvida, você também é Totus Tus Maria, e eu sou todo teu, Maria. Maria, eu sou todo teu. Bate no seu peito aonde você estiver e diz: eu sou geração Totus Tus, eu sou geração Totus Tus, eu sou da Imaculada, minha alma é dela, meu coração é dela, meu corpo é dela, minha família é dela, meu passado é dela, meus projetos são dela, meu futuro é dela, meu presente é dela, meu dinheiro é dela, meus bens é dela, meu ministério é dela, meus dons são dela, tudo que eu tenho é dela.
totus tus Maria e. Aleluia. Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado, se tiver alguém do seu lado aí, você está entendendo o que ele está falando? Eu fico imaginando o tanto que Nossa Senhora é estrategista, né? Imagina comigo se os papas não fossem tão marianos assim, e de repente explode uma devoção mariana no mundo. Não parece que ficaria desconectado? Mas ela quis escolher Carol Wojtyla, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, para poder ser o ícone, entenda, o ícone desse despertamento mariano dentro da Igreja Católica. E algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Porque Jesus foi o primeiro totus tus Mariae. Como assim? Ele foi o primeiro que se encarnou e entrou dentro dela. Ele foi o primeiro que pegou a sua substância para formar o seu próprio corpo. E como ele é o primogênito, depois dele ninguém mais conseguiu fazer isso dentro dela. Por isso que ela é sempre virgem, antes, durante e depois. Ela não teve mais filho. Jesus foi amamentado no seu leite. Ninguém tocou no seio de Maria a não ser Jesus. O primeiro totus tus. Depois ele foi educado por ela. Por quantos anos? 30. Faça as contas comigo aqui. De 33 anos de vida, quantos anos Jesus ficou na companhia da sua mãe? 30. E quantos anos ficou fazendo a obra do seu pai? Só 3. Por isso, São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, com 25 anos já era abade, tinha mais de 700 monges no seu mosteiro, foi convidado pelos papas para participar de 3 concílios com 30 anos para defender fé católica. O cara é fera. E São Bernardo de Claraval disse: Jesus honrou mais o Pai do céu nos 30 anos na casa da sua mãe do que nos 3 anos fazendo milagres sobre a terra. Vamos aplaudir de novo. Nossa! Só eu estou aplaudindo, gente? Aplaude aí, me ajuda. Ei, glória! Sobrenatural. Olha aqui, que maravilha! E aquilo que São Bernardo de Claraval falou, São Luís Maria Grignon também disse no tratado, na página 248. É por isso que o próprio São João Paulo II, quando era Papa, comparou São Bernardo de Claraval a São Luís Maria Grignon de Montfort e vice-versa. E no tratado está escrito assim: Jesus deu mais honra ao Pai nos 30 anos que ficou junto da sua mãe do que nos 3 anos fazendo milagre. Com 30 anos, ele honrou a mãe. Com 3, ele honrou o pai. Então, Jesus foi o primeiro a honrar pai e mãe. Primeiro totus tus. Agora, olha essa aqui. Essa aqui também me chamou a atenção. Olha o que Santa Teresinha, doutora da vida espiritual, disse. Escuta essa, irmão. Um belo dia, Santa Teresinha olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse assim: Virgem Maria, eu me acho mais feliz do que a senhora. Sabe por quê? Não, eu imagino, Santa Teresinha falou assim: eu me acho mais feliz do que a senhora. Sabe por quê? E Nossa Senhora deve ter perguntado para ela: por quê? Ela diz: porque eu tenho a Virgem Maria para amar, e a senhora não tem uma Virgem Maria para amar. A doutora da infância espiritual, vou repetir: Virgem Maria, eu me acho mais feliz do que a senhora. Sabe por quê? Posso falar? Quer saber? Quer adivinhar? Tem certeza? Tem mesmo? Posso falar? Porque eu tenho uma Virgem Maria para amar e a senhora não tem uma Virgem Maria para amar. E eu queria concluir o meu raciocínio para a gente orar, dizendo que se Jesus foi o primeiro totus tus, se o Papa João Paulo II foi o Papa da Imaculada, não só porque foi o Papa, desde os 9 anos de idade já era, eu posso dizer que nós somos dessa geração. E eu reafirmo que Nossa Senhora está levantando um exército. É o que a gente leu aqui no Cântico dos Cânticos, não foi? O tema que está aqui é a amada como única. João Paulo II teve a amada como única. E eu vou ler de novo, ó. Há 60 rainhas, 80 concubinas, inumeráveis jovens mulheres. Uma só, porém, é a minha pomba. A minha perfeita pomba,
a teologia da igreja diz que é Nossa Senhora, essa perfeita pomba. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam bem-aventurada, rainhas e concubinas a louva. E aí termina, quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível ou temível nessa tradução, como exército em ordem de batalha? Que São João Paulo II interceda por nós, para vivermos o totus tuus, e que todos os movimentos pastorais e obras marianas se unam dentro desse totus tuus, ao Papa São João Paulo II, a essa história de salvação das almas, porque Nossa Senhora é a general desse imenso exército, e eu estou pregando para esse soldado da Imaculada que está aí na sua casa. Amém?